fazer um compartilhamento. Eu vou só fazer um compartilhamento aqui rapidinho. Você pode ir para o celular, no Mulheres de Honra, e aí você compartilha, tá? Seu Ilanis, quero agradecer a essa igreja por ter orado pela cirurgia bem-sucedida da minha esposa. Deus abençoe a todos. Seu Ilanis, eu não tinha dúvida, pode ter certeza, eu não tinha dúvida. A igreja está chegando mais gente aqui, deixa eu fazer um compartilhamento rápido. Na verdade, sempre tive certeza que ia correr tudo bem. Depois eu volto. Depois futuramente vou comprar mais um desse daqui para a gente colocar no Instagram. Pode não estava saindo muito bacana, muito perfeita, mas vamos estar fazendo no Instagram depois. Então, a palavra de Deus, você vai abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Você que não trouxe celular, quando chega em casa, compartilha. Dá oportunidade para outras pessoas ouvir a palavra, ouvir a pregação do Evangelho. Qual é a mensagem hoje? Nós vamos falar de guerra. Está com poucos dias atrás, a gente falou sobre batalha espiritual, batalhas internas. A última, em relação a esse tema, a última foi a batalhas internas. E foi uma palavra que falou muito profunda no meu coração, muito forte no meu coração, batalhas internas. Inclusive está lá no YouTube, e essa mensagem, esse culto que a gente vai transmitir agora, também vou jogar lá no YouTube. E guerras. Bom, existem vários versículos sobre guerra. Você sabe que guerras existem, toda a existência do mundo existe guerras. E Abraão enfrentou guerras, e Davi enfrentou muitas guerras, e muitos profetas também enfrentaram guerras. Alguns profetas iam, na frente da guerra. A gente vai falar de um aqui, que é muito interessante falar desse profeta, porque a Bíblia só fala dele uma única vez, e fala dessa vez e pronto, não fala mais. E é muito interessante, irmãos. Nossa, eu fico até emocionado de falar, porque ele aparece uma única vez na Bíblia, tão rapidamente, porém ele cumpre o seu papel. Porém, ele faz exatamente o que Deus lhe ordena que ele venha fazer. Então, não tem um livro com o nome dele, não tem 2 livros, não tem uns 2 capítulos falando sobre ele, mas em tão pouco tempo ele cumpre o papel dele, o propósito de Deus para ele. E ele é um exemplo, porque o importante, irmãos, é a gente fazer o que Deus quer que a gente faça. O que Jesus ele fala sobre guerras, que a gente já bem conhece, já foi falado várias vezes aqui, Mateus capítulo 24. A gente pega aqui o versículo 6, acho que são 6, tá bom.
E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ok, guerras e rumores de guerras. E a gente vê, né, que sempre se levanta a guerra, e nesse exato momento existem guerras acontecendo. Deixa eu ver aqui o que significa guerra. A palavra guerra significa... Existe guerra, eu não achei que não, mas eu lembro. Criar problema, ofender ou agredir. Criar problemas, ofender ou agredir alguém ou um povo. Alguém ou um povo. Criar problemas, criar conflitos com alguém ou com um povo. E sempre existiu guerras. Existem guerras interiores, que a gente estava comentando faz pouco tempo, as guerras interiores que a gente enfrenta, que a gente luta, e essas são terríveis, terríveis. Falo com propriedade, elas são muito difíceis, porque são aqueles sentimentos, aquelas emoções, e aquele sentimento que, se você pudesse, você arrancaria ali para você não consegue arrancar. Então, como é que você se livra deles? Como que você se livra? Eu já passei por isso, e como foi que eu me livrei? Foi uma rotina de dobrar joelho, orar e chorar, dizendo: eu não quero sentir, me liberta, tira esse sentimento dentro de mim, tira de dentro do meu coração, arranca, e chorava e dizia: Deus, eu não quero sentir isso. São as guerras interiores, são terríveis. E existem as guerras exteriores, que a guerra interior, talvez alguém aqui se identificou, sabe do que eu acabei de dar exemplo, e talvez você já sentiu, ou talvez você está passando por isso. E se não passou, um dia você vai passar por esse sentimento que você sabe que não coopera com a tua vida com Deus, com a tua caminhada com Deus. Sentimentos que surgem, que você sabe que são empecilhos, que são embaraços. Às vezes não é nem pecado, você não está prostituindo, não está adulterando, não está se envolvendo com nada de errado, mas você sabe que esse sentimento é embaraço na tua caminhada com Deus. Talvez você se identificou, e se não, um dia você vai passar. E as guerras exteriores, que provavelmente, eu acredito que, se todos vocês não estão passaram, talvez esteja no período de alívio. Eu duvido muito que alguém aqui esteja nesse período de cessou, agora é só bonança. Então, período gostoso, mas esse é difícil de você enfrentar. Então, alguns de vocês aqui devem estar talvez até cansados, porque as guerras exteriores, elas cansam. E a gente enfrenta a guerra. Existem vários tipos de guerra. A gente enfrenta a guerra sentado na sala da nossa casa. Nesse ponto, eu me excluo. Mas muitos de vocês enfrentam guerra sentada na sala da casa de vocês, no escritório, enfrentam guerras na escola, na faculdade, ou na sala de espera. Enfrentam-se guerras o tempo todo. O tempo todo. E existem as guerras que acontecem, que são mundial. Existem guerras violentas que acontecem entre um país e outro, que acontecem entre milícias, entre facções. Mas existem também outros tipos de guerra que também são muito conhecidas e são famosas, que são as guerras ideológicas e as guerras frias. As guerras frias são guerras políticas e ideológicas. Essas são perigosas, muito
elas estão muito visível no dia de hoje. Nós estamos no meio de uma guerra política e teológica, nós estamos no meio de uma guerra fria, prestes a acontecer uma guerra civil, uma guerra sangrenta. Essa é a verdade. Me dói falar isso, mas essa é a verdade. Mas desde que o mundo é mundo, existem guerras e o propósito é sempre o mesmo. O objetivo é sempre o mesmo. O objetivo a raiz da guerra e o motivo é sempre o mesmo. A raiz da guerra, que gera a guerra, e é sempre entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, sempre. Se você puxar pela tua memória, todas as guerras que vierem, você se lembrar disso, daquilo, guerras no mundo, guerras políticas, guerras ideológicas, guerra na tua casa, guerra na parentela, mas todas as guerras, elas são entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, e o objetivo é sempre o mesmo. A guerra é para ocupar. Existem vários motivos que as pessoas usam, que é o poder, o dinheiro, posição, territórios. Só que todos esses motivos, o que realmente as guerras visam é prender e dominar a nossa mente e o coração, o nosso raciocínio e o centro das nossas emoções. A guerra entre o bem e o mal, sempre, toda guerra que vier na tua mente, todas elas visam a mesma coisa. O diabo, o bem, ou seja, o mal, ele quer o nosso coração e ele quer a nossa mente. E então Jesus, ele fala, vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras. Eu falei que eu ia falar sobre um profeta, e esse profeta, ele fala só uma vez na Bíblia. Deixa eu ver se antes de eu falar dele, deixa eu te mostrar aqui como que se vence uma guerra. Como se vence uma guerra. A primeira coisa que tem que fazer é se posicionar. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu deveria talvez pensar 2 vezes em falar. Mas eu não tenho problema, irmãos, em mostrar verdadeiramente quem eu sou. Não tenho problema. Se eu pudesse, na guerra, diante das guerras, eu me acovardaria. Estou sendo sincero. Sabe por que eu me acovardaria? Ai, que vontade. Jesus, eu não quero enfrentar isso não, eu estou cansado. Só para você poder entender, estou cansado, eu não quero mais saber disso. Eu tenho falado para ele, as coisas estão tão difíceis, o mundo está realmente perdido, as pessoas estão com a mente dominada, as pessoas estão tão embrutecidas, e elas, em maioria, têm ódio da verdade, e essa é a guerra que eu e você estamos no meio. As pessoas odeiam a verdade, e porque elas odeiam a verdade, existe essa guerra sobre ideologias, porque a moralidade está para eles, né? A moralidade está ultrapassada, o conceito de família está ultrapassado, e as pessoas odeiam a verdade, e cada dia que passa está crescendo o número de pessoas que odeiam crente, que odeiam pastores, que odeiam servos de Deus, que odeiam a Bíblia, que odeiam a religião. Então, tudo isso que eu, com os olhos nus, consigo enxergar, consigo ver, estou cansada, não quero mais ver isso não. Jesus, me leva. Sério, quero, Jesus, não quero. O senhor não pode me levar agora não? As
como nós queremos. Não estou mentindo para você não. Se ele me levasse agora, eu ia ficar feliz. Você já imaginou, irmão? Você mandou altar, pregando a palavra, meu Deus, que honra. Se ele me levasse agora, meu querido, não pode ser do jeito que a gente quer. E possivelmente isso seria pedir para ele, me leva, eu não quero. Pode ser uma posição de acovardamento. E se eu pudesse, eu me acovardaria. Se ele simplesmente atendesse meu pedido, me leva, eu ia embora agora. Mas é preciso se posicionar, se apresentar e se posicionar. E esse se apresentar tem que ter o entendimento que ninguém vai para a guerra sozinho, que ninguém sai para peitar uma guerra sozinho. Volto novamente batendo na mesma tecla a importância de você se alistar, de você estar junto com o exército de Deus. As pessoas podem dizer o que quiser. Sério, irmãos, as pessoas podem dizer o que quiser, pode falar mal de pastor, pode falar mal de obreiro, pode falar servo de Deus. Eu, Susana, eu sei que a igreja de Cristo ainda está na terra, senão nós não estaremos aqui, irmãos. Senão você não sentiria a presença de Deus nesse lugar. E eu não sei se você sentiu, mas eu senti perfeitamente, muito bem. A igreja de Cristo está aqui na terra. Então, a igreja de Cristo está aqui na terra. Se você se considera, você que está me olhando, me ouvindo, você que está atrás da tela do celular, se você se considera uma pessoa de Deus, um cristão sincero, se você se examina e você se vê no centro, por sacrifício, no centro da vontade de Deus, você não está sozinho. Você não está sozinho. Muitos se perderam, muitos se venderam. Como a gente vai ver aqui, muitos se perderam, muitos se venderam, muitos se corromperam. Mas você não está sozinho. Se eu me considero uma serva de Deus, eu sei que eu não estou sozinho. Eu vou entrar nessa narrativa de Elias, dizendo só eu fiquei. Não, lógico que não. Eu sempre conservo os seus. Sempre. Eu sempre conservo e preservo os seus. Então, a importância de você se alistar, a igreja de Cristo ainda está na terra, se alista, venha se unir, esteja no meio do povo de Deus, no exército de Deus. E para saber se é o exército de Deus, é só você comparar, ver se realmente há a pregação da palavra, se a pregação condiz, é um evangelho genuíno, sem mistura, sem adulteração. Se for, você está no lugar certo, está alistado, está posicionado. Depois de estar posicionado, alistado, está junto com outras pessoas. Todo soldado, ele tem seus superiores. Todo soldado tem seus superiores. Nós também temos. E obedecer. Os superiores, eles vão orientar, eles vão ensinar, porque ninguém vai para a batalha, para a guerra, sem ser instruído, sem ser ensinado. E é o que você está fazendo aí, está sendo ensinado, está sendo instruído. Porém, eu quero falar sobre o nosso superior, que é o nosso general. E a gente precisa estar atento às instruções, às diretivas do nosso general, porque disso depende a nossa vida. Se a gente estiver atento às instruções do nosso general, você pode ter certeza que nós vamos para a guerra e nós vamos vencer. Não dá para se acovardar e para fugir. É preciso se posicionar. E aí, deixa eu falar desse profeta que você abre em 1 Samuel, capítulo 17. Eu tenho aqui só uma minha inscrição, porque eu não escrevi tanta coisa, foram 3 folhas e eu não consegui entender nada, porque quando eu estou escrevendo assim, eu já vou botando só metade das palavras. 1 Samuel.
é 17 não. 17 é um versículo aqui que eu quero, mas esse daqui eu vou deixar para depois. Deixa eu pegar aqui Acabe. Cadê Jesus? Cadê? Cadê aqui Acabe? Um branco aqui na puxa. Qual é o capítulo? 17. Estou aqui com 17. Ok, primeiramente 17. Quando Acabe ele sai para ir para a guerra, antes dele morrer, ele chama os profetas para que eles venham profetizar a respeito da guerra, para que digam a ele como é que vai ser a guerra. E quando ele chama os profetas, vem 400 profetas. 400 profetas. E esses 400 profetas, eles falam exatamente o que Acabe quer ouvir. Exatamente o que Acabe quer ouvir. E só que percebe-se que não há verdade na palavra daqueles profetas. E o próprio profeta, que eu vou te falar o nome dele aqui agora, ele fala que existia um espírito de mentira na boca daqueles profetas. Por quê? Porque Deus dá o que você pede, o que você busca. Ou seja, não é que Ele dá, é que Ele deixa você para usufruir do que você quer. E o povo queria ouvir, as pessoas queriam ouvir palavras de conforto, de consolo, não queriam exortação, não queriam repreensão. Então não estavam a fim de ouvir palavras duras. E tinha um profeta que os 400 que se apresentaram para Acabe, todos eles estavam corrompidos. Nós estamos, se você analisar bem, nós também estamos assim, irmãos. É muito triste, sabe? Eu acho que eu tenho certeza que você também já teve esse sentimento que eu tive de decepção, de você olhar e encontrar uma pessoa que se diz de Deus cristão, e aí você se decepciona porque você vê que a vida dela não condiz com o que ela fala. Cristão? Não é cristão. Tem muita gente que já se corrompeu. E tem muita gente que está dentro da igreja, mas está corrompida. Porque ela quer ouvir palavras de conforto, palavras de consolo. Ela quer sempre estar numa igreja. Ela não quer repreensão, não quer palavras duras. E naquela época, não só na igreja agora, falei da igreja agora lá fora. Agora eu te pergunto, lá fora, como é que está lá fora? Você conhece pessoas que acham que a maior besteira é esse negócio de, sabe, não poder se prostituir? Coisa mais normal do mundo. Nossa, maior besteira esse negócio de se guardar no casamento. Gente, lá fora, como é que está lá fora? Lá fora a palavra de Deus está em baixa. Ninguém quer saber o que diz a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz não adulterarás, o importante é que se existe sentimento não tem adultério. E por aí vai. Se a palavra de Deus diz que com o homem não te deitarás, o importante é que tenha amor, não importa que tipo de pessoa se é o importante é o amor. A palavra de Deus está em baixa, e falar da palavra de Deus lá fora é algo
rejeitam, no mínimo, porque o mais comum é elas ficarem com ódio de você. É ódio de você, porque você é homofóbico, porque você é fóbico, porque você é não sei o quê. Vai lá fora assim, ninguém quer ouvir a verdade, ninguém. As pessoas, cada dia que se passa, estão cada dia com mais ódio da verdade, ódio da verdade, ódio. E aí, 400 homens falam mentira, mas tem um que está preso. Tem um profeta que está preso. E sabe por que ele está preso? Porque fala a verdade. Irmão, se posicionar. Eu falei com você que por mim eu me acovardaria, não vou mentir. Mas a minha salvação é mais importante, então eu não vou me acovardar, vou me posicionar. E se posicionar, você vira alvo. E tem muita gente que não quer ser alvo. Isso me fez perder a admiração para algumas pessoas durante esse tempo aí de guerra que a gente está vivendo. Tem gente que não quer perder a admiração, tem gente que quer, sabe, quer ser um neutro, é neutro, não se envolve com nada. Se posicionar, você vira alvo. As pessoas vão ficar com raiva de você, principalmente se você se posiciona preparado com a verdade, manejando muito bem a verdade. Você vai virar alvo das pessoas, do ódio das pessoas. Por isso que esse profeta de nome Micaias estava preso. E sabe o que significa o nome dele? Semelhante a Deus. Micaias, semelhante a Deus, parecido com Deus. Mas estava preso. Por quê? Porque falava a verdade. Se você se posicionar bem preparado e com a espada da verdade, você vira alvo. Tem gente que vai tirar da tua vida, tem gente que vai cortar a amizade com você, tem gente que vai ficar com ódio de você, tem gente que vai... Por quê? Porque você vai falar a verdade lá fora. Quando Micaias ele sai da prisão e Acabe fala com ele, e ele diz assim, primeiro ele faz uma ironia, primeiro ele ironiza, mas aí Acabe percebe que ele está ironizando e manda ele falar a verdade. Ele diz assim, eu vou falar aquilo que Deus mandou ele falar. E ele fala para Acabe que Acabe era um rei, e ele disse que Acabe ia morrer na guerra. O que aconteceu? Acabe foi para a guerra, exatamente aquilo que Micaias falou. Acabe foi para a guerra, foi transpassado com uma flecha, e os cachorros lamberam o sangue de Acabe. Mas Micaias estava falando a verdade, porque foi aquilo que Deus ordenou que ele fizesse, e ele cumpriu a missão dele, cumpriu. E a gente precisa andar com a verdade, principalmente, irmãos, a gente que está aí no meio dessa guerra teológica. O que querem fazer com a gente? Querem introduzir os pensamentos do mundo, as ideias do mundo, querem as ideologias satânicas, querem introduzir nos cristãos, querem introduzir em todo mundo. E se você analisar, pesquisar direitinho, um dos lugares mais perigosos desse mundo aqui se chama escola, universidade. Depois você pesquisa e vê se eu estou falando a verdade. Escola e universidade. Esses dias eu estava vendo um pai que ele disse que ele saiu com a filha dele e fazia algum tempo que eles não saíam sozinhos para conversar, e eles foram resolver o negócio, ficaram muito tempo sozinhos conversando. E ele disse que ele ficou muito triste, e ele disse assim: meu Deus, eu não percebi que a minha filha estava se rompendo dentro da escola. E ele disse: a partir de agora eu vou tirar um tempo para mim ir tirando, desintoxicando a mente, o pensamento da minha filha. Depois você pesquisa e vê o que eu estou falando. O lugar mais perigoso que existe se chama escola e faculdade. Então, no meio dessas guerras que a gente está vivendo, essa guerra fria, guerra que você anda por aí vivendo nessa guerra fria, estão querendo introduzir pensamentos malignos, ideologias satânicas. Pega aqui algumas coisas que eu marquei.
Irmãos, como eu falei para você de Micaías, tá? O que eles querem? Você sabe que eu estou falando a verdade. Eles querem implantar imoralidade. Implantar imoralidade. É normal. Depois tem uma mulher e tem uma amante, é normal. Se prostituir com um e com o outro é normal. Se relacionar, largar o marido, largar a família para se relacionar com uma outra mulher também é tudo normal. Querem implantar, essa é a guerra que a gente vive, querem implantar a moralidade. O que eu falei para você? Nós vemos uma guerra onde eles estão, sempre foi assim, sempre, desde o começo. Estão visando a mente e o coração. No mundo a gente vive numa guerra que eles querem, o diabo quer a nossa mente e quer o nosso coração. Implantar imoralidade, normalizar comportamentos indecentes e escandalosos. Quando você vai para uma guerra, além de você se posicionar, você dar atenção às diretivas, você tem que estar preparado para o ataque, para perseguir e para se defender. Quanto a isso, vocês sabem que a gente recebe instruções em Efésios 6,6, que é a armadura de Deus. Aí você sai, você pode ser atacado, você pode ser atingido. Muitas das vezes você vai encontrar pessoas que vão falar coisas absurdas, mas fala a mentira lá do mundo de uma forma tão ousada, que é capaz de você sair triste, abatido. A decepção, a frustração, isso pode até te atingir. Atinge. Só que um soldado bem preparado, um soldado bem preparado e bem armado, que a Bíblia diz, Deus disponibilizou para nós a armadura, são ferramentas que a gente pode se preparar para ir para a guerra. Um soldado bem preparado, armado, ele pode até ser atingido. Se ele for atingido, contudo ele está bem armado, ele está com a armadura, ele está com o colete. O que vai acontecer? Ele pode até ter aquele impacto, quase cai, parece que ele morreu, ele pega aqui. Não, mas agora que ele pegou, ele percebeu, ele está com o colete, a prova de bala. Não, me abalou, fiquei, não, mas eu estou de pé, porque a armadura de Deus. Quando eu falei para você abrir em 1 Samuel capítulo 17, a gente vai lá, deixa eu te mostrar um versículo maravilhoso para terminar a mensagem, tá? 1 Samuel capítulo 17. A gente não vai para a guerra sozinho, e eu te falei que você precisa ir com o exército de Deus, mas principalmente, você não pode ir sem Deus. Se você ora, você está chamando Deus para entrar na guerra contigo, na batalha contigo. Antes da gente ler esse versículo, olha o que a gente enfrenta, o que a gente enfrenta nesse mundo aqui, Pode prestar atenção no que eu estou te falando, porque isso aqui é sério, viu? Isso é sério. Estuda a palavra de Deus, seja um pesquisador, leia livros que realmente acrescentam, principalmente, irmãos, se você tiver conhecimento da palavra de Deus, se você for um estudioso da palavra de Deus, alguém que medita, você vai saber jogar fora o que não acrescenta, você vai guardar para você o que é bom, o que edifica, você vai jogar fora o que não presta. Se você tiver conhecimento da palavra de Deus, leia livros, leia noticiários, pesquisa, porque nessa guerra que a gente vive, existe a distorção da mídia. Tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes você não está nem percebendo que dentro da escola e a própria mídia está roubando o pensamento dos teus filhos, está corrompendo o pensamento dos teus filhos. Nós estamos numa atualidade em que a mídia distorce, a verdade é distorcida pela mídia, a realidade também.
né, a distorção da verdade, da realidade, a influência que influencia a mentalidade, conduz a opinião pública, a mídia, conduz a opinião pública. Irmãos, eu tenho muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Induz a opinião pública e tem muita gente que acredita na mídia. Tem muita gente que acredita. Eu não estou citando nomes, mas tem muita gente que acredita. Não estou falando o nome da mídia, mas tem muita gente que acredita na mídia, porque senta e vai comendo tudo que o diabo vai empurrando dentro dela, ela vai comendo. E ele vai rompendo a mente dela, vai roubando, porque o interesse dele é roubar, é corromper a mente, é roubar o coração e a mente, que é o centro das emoções e o raciocínio. Tem gente que se senta na frente de uma televisão e nem percebe que o diabo está corrompendo a mente dela e induzindo a opinião dela. Induzindo a opinião pública. Não vá para uma guerra sozinho. Vá com o exército, mas principalmente vá com Deus. Como que eu vou com Deus? Como que eu vou com Deus? Através da oração, orando incessantemente. Quando você ora incessantemente, você está chamando a presença de Deus, você está pedindo a ajuda de Deus. Você está colocando Deus nessa batalha, nessa guerra. Olha só, 1 Samuel capítulo 17, versículo maravilhoso. 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas vossas mãos. Porque o Senhor é a guerra. Então, se vai para a guerra, vai sempre orando, porque você vai com Deus. Você vai com Deus. Porque dele é a guerra e Ele salva. Ele salva. Não é com espada, não. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque no Senhor é a guerra. Orando, né? A palavra, estudar, meditar, porque a palavra é uma arma que penetra o impenetrável, penetra o mais profundo. Ela transforma vidas. Obedecer, já falei, né? Obedecer às diretivas de Deus. Resistir ao diabo. Estar com o exército de Deus. E agora você vai em Zacarias 4. Eu finalizo. Zacarias capítulo 4. Vamos lá. Zacarias capítulo 4. Isso aqui também é uma palavra muito bonita. Quando eu falo ouvir a diretiva de Deus, você sabe o que Deus quer que você faça? Você sabe o que Deus quer que você faça? Deixa eu escancarar um pouco mais. No meio dessa guerra ideológica que a gente está vivendo, que a igreja foi muito visada, está sendo muito visada e odiada nesse momento, porque as pessoas falam muito mal da igreja. Eu vi muitos servos de Deus se posicionando claramente. E alguns, como vocês sabem, falavam da sua posição e orientavam o povo em relação à política, em cima do altar e atrás do púlpito. Eu nunca fiz isso, mas admirei eles, porque eu acredito que Deus deu para eles aquela missão e falaram, e aquilo que eles falaram, eu percebi que ali era a direção de Deus. Nunca fiz, porque a gente precisa saber o que Deus quer que a gente faça. Você sabe o que Deus quer que você faça? Ter a consciência tranquila de que você está fazendo o que Deus Ele quer que você faça. Se seguir a diretiva de Deus, e Micaías fez isso, ele cumpriu a ordem de Deus. O que Deus quer que você
você faça. Tem que ter esse discernimento, essa sensibilidade espiritual para fazer. Às vezes, você tem que enfrentar. Às vezes, você tem que falar. Às vezes, você tem que responder. Seja para um patrão, seja para um professor, seja para um marido. Nem sempre, mas às vezes sim. Às vezes você tem que falar e você tem que responder. E se for, você pode ter certeza que se Deus quer que você faça, Deus ele vai usar as palavras. Muitas das vezes você tem que se posicionar e falar a verdade. Deus sabe que você falar a verdade, você vai ser alvo do ódio, da ira. Micaías foi porque ele falou a verdade. Falou a verdade, foi alvo do ódio, alvo da ira. Muitas das vezes você tem que responder. A Bíblia diz, né? Nós devemos saber responder a cada um a respeito da nossa fé, e perguntar a respeito da nossa fé. Então, muitas das vezes a gente tem que responder. Às vezes você tem que dar resposta para o professor, às vezes você tem que dar resposta para o marido, ele sempre fica calado, mas Deus sabe o que Ele quer que você faça. Você tem que saber, tem que ter essa direção, tem que ter essa sensibilidade. Porque tem gente que nunca faz nada. Ninguém pensa a guerra entregando para Deus. Eu já vi tanto caso assim. Eu já vi caso de mulheres sendo traídas e elas simplesmente levavam a vida normal, entre aspas, sofrendo, chorando, e eu ia falar com elas e elas diziam assim, mas eu já entreguei para Deus. E o diabo está roubando o marido dela de dentro de casa, está levando ele embora, já entregou para Deus. Não é assim, irmãos. Tem muita coisa que você não é entregar para Deus a tua parte, e a tua parte, e a minha parte. Cada um de nós devemos saber qual a nossa parte e fazer a nossa parte. Você sabe qual é a tua parte? Você precisa saber, tem que saber. Finalizar, Zacarias capítulo 4. Vá para a guerra com Deus, versículo 6. Prosseguiu ele e lhe disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nunca vá para a guerra sozinho, vá com Deus, porque com Deus, você pode ter certeza que Ele vai te dar vitória. Finalizando, juntos somos um exército, juntos nós somos um exército, juntos nós somos mais fortes e com Deus nós venceremos. Mas sem Deus, ninguém obtém vitória de guerra. Com Deus, a gente vence essa guerra que a gente enfrenta, seja de natureza que for a guerra, qual a natureza que for, interior, externa, teológica, violenta, seja qual for. Com Deus, a gente vence essa guerra. Pode ser difícil, pode ser cansativo, você pode estar cansado, talvez você esteja até ferido, mas chegou aqui, você pede para Deus azeite. O importante, irmãos, é que essa guerra aqui, ela não vai nos destruir, porque a nossa visão, ela não está no que se vê, porque tudo que a gente vê aqui é passageiro e temporal. O mais importante é que existe uma glória que vai se revelar na nossa vida. Promessa de Deus, promessa da palavra que não mente, da palavra que é verdadeira. Amém, Jesus? Vamos orar. Se coloque de pé, deixa eu fazer uma oração com vocês. Fazer uma oração com vocês. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Deus, não é tão simples como algumas pessoas podem pensar. Não é tão simples assim. O diabo quer a mente do povo e ele já conseguiu corromper a mente de muitas pessoas. O diabo está trabalhando sem dormir, sem cochilar, para implantar a imoralidade, o comportamento indecente, escandaloso. Ele está trabalhando para conduzir o maior número de pessoas rumo à escuridão eterna, à perdição eterna.